Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí nesse nosso conteúdo semanal, ao nosso vídeo. E como é de costume, né, curta, compartilhe e envie o nosso conteúdo aos seus amigos. Sigam lá, né, as minhas redes sociais, como eu falei no vídeo anterior, a gente está separando, né, o meu conteúdo pessoal do conteúdo do canal por alguns projetos que estão por vir aí mais à frente. Então eu preciso que vocês me ajudem, né? Adicionem também o perfil voltado para o canal em si, né? @viniciusdias.e. A gente fez lá aquele Threads, né? O TikTok, o Instagram e o YouTube também. Tem essa, Vinícius Dias, mas é @viniciusdias.e. A gente colocou, padronizou, né? Para ficar só um nome para as nossas redes sociais. Então nos ajude aí, sempre no canal a gente coloca no feed, né, a arte, né, com o tema do dia, né, da semana, e aí vocês compartilhem lá com o aviãozinho, coloquem como link também o link do vídeo, e nos ajude aí a propagar este conteúdo para mais pessoas. Pois bem, o assunto de hoje ele é bem espinhoso, um tanto quanto polêmico. Quis fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente está habituado aqui. Nós vamos falar hoje, então, sobre pornografia, masturbação, né? O título da nossa conversa é Masturbação, Pornografia e a Destruição da Sua Alma. Vamos refletir um pouco, então, sobre essa questão da pornografia, da questão dos prazeres em si, né, no contexto do ser humano. Eu já havia dito num vídeo anterior que Platão divide os prazeres em prazeres negativos e prazeres positivos. Que os prazeres negativos são aqueles que eles são precedidos, né? E depois deles também existe dor. E os negativos e os positivos, né? Não existe dor nem antes e nem depois. Quando você, por exemplo, contempla uma paisagem bonita, aquilo ali dá um prazer muito grande, e não há sofrimento antes, não há sofrimento depois. Quando você entra em oração, por exemplo, aquilo traz uma paz muito grande para o seu coração, e você não tem sofrimento antes e nem sofrimento depois. Entretanto, existem outros sofrimentos que te causam, que são os prazeres negativos, né? Existem prazeres, são os prazeres negativos, como por exemplo, quando você vai comer e aí você come muito, por exemplo. Então existe antes a dor da fome e depois existe a dor daquele excesso de saciedade. O próprio sexo, por exemplo. Você passa antes do sexo pela dor do desejo e depois, muitas vezes, com aquela, digamos assim, aquela ressaca moral ou mesmo o próprio desejo que você vai ter depois daquela relação sexual. Então, antes da relação sexual e depois da relação sexual, vai haver ali desejo, e lembrando que desejar é sofrer. Existe no âmbito da nossa sociedade uma elevação muito grande do desejo, né, como que estimula mesmo o desejo, mas as pessoas esquecem que o desejo, na verdade, é um sofrimento. Quando você deseja alguma coisa, é porque você tem a carência daquilo, você tem a falta daquilo. Então, por exemplo, o desejo sexual é um sofrimento. O desejo quando você está com vontade de comer alguma coisa e não pode comer, você sente fome, né? Enfim, aquilo ali também é um sofrimento. E aí, não é uma coisa, na nossa sociedade hoje existe muita elevação, né? Muito estímulo à questão do desejo. E as pessoas são totalmente deliberadas em relação à sexualidade, em relação ao prazer sexual de um modo especial. Só que as pessoas não percebem que o viciado, ele não busca aquele determinado objeto pelo qual ele tem uma dependência, ele não busca com o objetivo de sentir prazer, mas com o objetivo de aliviar uma dor. Uma pessoa que é ninfomaníaca, por exemplo, né, viciada em sexo, por exemplo. Quando ele faz sexo, ele não sente prazer. O que ele sente ali é um alívio
para aquele sofrimento que ele tem por causa do sexo, né? Causado, então, o sofrimento causado por aquele desejo. Então, o viciado é nada além do que uma pessoa que sofre, né? E é muito interessante, né, como as pessoas têm uma dependência muito grande, seja do sexo, seja de pornografia, seja de masturbação, e como isso faz mal e empobrece as pessoas, né? Então, o vício por algo, né, faz o viciado procurar doses cada vez mais elevadas. Isso também é uma outra questão bastante interessante. Se tem uma coisa que eu já atendi na minha vida, né, das coisas que eu mais atendi são problemas familiares, né, em segundo lugar, mas em primeiro lugar são rapazes, né, homens de um modo geral, procurando ajuda para vencer o vício da pornografia e o vício da masturbação. E isso é extremamente frequente, como a gente vai ver mais à frente. E uma coisa que é também muito frequente, né, que eu percebo quando vou atender essas pessoas, é que essa é como uma droga, né? Essa dependência ela só vai aumentando. E aí é muito frequente as pessoas falarem assim: ah, Vinícius, comecei a ver pornografia, e aí eu via pornografia, aquilo não me saciava, né? Eu via pornografia hétero, aquilo não me saciava. Eu comecei a ver pornografia homo, aquilo também não me saciava. Eu comecei a ver pornografia com animal, entre pessoas, seres humanos e animais, e agora eu comecei a querer ver situações de violência, né, durante a relação sexual. Isso é frequente, né? A gente colhe isso nos testemunhos, nos relatos dessas pessoas que têm essa dificuldade com masturbação e pornografia e não conseguem sair deste vício. É muito grande a frequência de pessoas que sofrem disso, como a gente vai ver nos dados mais à frente. E as pessoas vão aumentando cada vez mais e nada as sacia. Então elas saciam. E essas pessoas vão ficando cada vez mais envolvidas com aquilo, e elas começam a ter muitos prejuízos para a sua vida, porque realmente se tornaram viciadas. Então, tudo aquilo que faz, tudo aquilo que pensa, é voltado para a masturbação, para a pornografia. Para essa utilização, né? A pornografia, ela tem uma questão muito curiosa, porque muitas vezes não se trata de uma excitação, de uma atração pelo outro sexo que faz a pessoa se masturbar, por exemplo. Mas muitas vezes uma questão na questão da masturbação é um autoerotismo. Né? A pessoa se sente ali atraída por ela própria. Não há totalmente, como a gente sabe que é pecado, vamos falar disso à frente também, mas isso acaba trazendo inúmeros prejuízos. Né? A gente tem uma sociedade hipersexual, cujo imaginário das pessoas é totalmente povoado por esse tipo de coisa. Haja vista livros, séries e a própria valorização, né, da sexualidade. Então as pessoas pensam que elas só podem ser felizes se elas tiverem aquilo que elas chamariam aí de realização sexual. Mas você percebe que isso nunca chega. Os prazeres sensíveis, eles não têm fim. Quanto mais você for dando trela para eles, tanto mais eles vão crescendo, 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 o desejo aumentando e a insaciedade também vai aumentando. Então, se você se entrega a eles, como eu falei, no caso da pornografia, né, a pornografia só vai piorando o nível dela. Na masturbação, vai só piorando o nível dela. Um relato de caso que foi publicado, eu vou trazer alguns artigos sobre pornografia e masturbação, eu queria poder mostrar a vocês, mas não teve como. Eu vou deixar as referências todas embaixo aí, quando vocês clicam, tá o título, né, do vídeo, embaixo eu vou deixar ali o link não, mas o título para vocês poderem pesquisar na internet, caso vocês tenham dúvida, queiram conferir, ver, enfim, fiquem à vontade, mas vou deixar ali dentro deles um relato de caso de um homem que vivia a questão da masturbação e acabou fazendo um linfedema crônico, né? Um problema de linfedema que dá nos vasos linfáticos ali, devido à prática da masturbação. Então, você tem, né, muitos problemas aí, mas como eu falei, o imaginário das pessoas, de um modo geral, ele é muito povoado dessas questões sexuais e há uma elevação
da sexualidade, do sexo, do prazer sexual, dizendo de um modo mais específico, como algo muito importante para a realização das pessoas, só que essas pessoas são sempre frustradas, independente do que elas façam. Se ela vive na devassidão, ela é frustrada. Se ela vê pornografia, se ela se masturba, ela vai ser frustrada também, porque é um prazer sensível. E esses prazeres sensíveis, quanto mais você for dando, né, trela para ele, tanto mais eles vão crescendo. E aí essa necessidade de controlar-se em relação a isso. Né? É como uma pessoa que vai comendo e se dedica àquilo ali, e a comer, ela engorda, ela fica doente, ela tem um monte de problemas por ter colocado todo o seu desejo, voltado toda a sua vida, o seu pensamento, o seu imaginário, para justamente a questão da comida. E na sexualidade é a mesma coisa. Então essa busca da castidade, dessa castidade verdadeira que a igreja muito bem nos ensina, né, que é também no olhar, que é também no pensar, né, ela é fundamental para que você consiga ter essa continência, para que você consiga dominar esses instintos. De um modo geral, todas as pessoas sofrem por causa da sexualidade. Sofrem no sentido de que, seja para manter a castidade, que é certamente algo muito difícil, mas seja também, sofrem, mas caso elas não queiram viver a castidade, e elas se entregam, então, ao pecado, elas vão sofrer também por conta de todos os problemas, né, advindos aí de uma vida sexual totalmente desregrada, desenfreada, sem nenhum tipo de moral, né? Mas certamente sofrer juntamente com Jesus, né, buscando aí o amor verdadeiro, buscando amar as pessoas como elas merecem, não simplesmente utilizá-las, usar delas, abusar delas é extremamente importante, porque no caso da masturbação você usa o seu próprio corpo, né? Então você utiliza de si mesmo para a obtenção de um prazer ridículo, totalmente momentâneo, e que vai trazendo muitos males, como a gente vai ver, né, às vezes no corpo e às vezes até mesmo no psicológico. Então, realmente a sexualidade é aí um problema, né, para muitas pessoas que vivem de qualquer modo as suas vidas, né, sempre nessa busca desse prazer, ao invés de voltar o seu coração para Jesus, né. O ser humano é naturalmente um adorador. Isso faz parte de nós. Então, ou você adora a Deus e volta o seu coração para Ele, se entrega para Ele, ou você vai adorar as coisas, as criaturas, as circunstâncias, o próprio prazer, né? Uma sociedade cada vez mais hedonista, né? Em que o prazer sexual, prazer sexual não, mas o prazer é o único bem possível. As pessoas vão buscando o prazer, e se tornam as mais fracas, vazias e infelizes. E é complicado porque é muito frequente que homens e mulheres, né, mesmo casados, vivem a pornografia. Isso é extremamente frequente. Eu percebo isso, colho isso nos relatos das próprias pessoas. Já tiveram homens que me relatavam, não, eu tenho que ver um filmezinho de vez em quando, eu tenho que me masturbar de vez em quando, porque se eu ficar só com a minha mulher, aquilo ali, eu preciso estimular a minha mente. Eu lembro bem que ele utilizava essa expressão, né? Então veja onde nós chegamos, né? Em casos em que a masturbação é mais interessante, fica mais interessante para aquele homem do que a própria relação sexual com a mulher. Então o nível de insatisfação sexual só vai crescendo, porque as pessoas vão ficando cada vez mais hipersexuais, né? E aí o nível de frustração sexual das pessoas é absurdo. As pessoas vão criando aí fetiches atrás de fetiches e indo atrás desses prazeres, e essas pessoas jamais se resolvem em relação a isso. Não ouvindo aquilo que Deus diz, não ouvindo aquilo que a igreja diz. Como a gente sabe, a masturbação e a pornografia são pecados mortais, porque você peca contra a castidade, é uma distorção aí do amor. É curioso, porque se você for pensar no homem da Idade Média, por exemplo, em um único filme pornográfico, se você assistir e ver, você vai ver mais pornografia do que aquele homem da Idade Média viu de relação sexual a vida toda dele. Tal qual é a facilidade hoje em dia de se entrar em contato com esse tipo de conteúdo. Antigamente era muito mais difícil, né? As pessoas lidavam com material impresso, revistas, enfim.
né? E hoje em dia você tem, com uma facilidade muito grande, canais de televisão voltados totalmente para pornografia. Você tem os vídeos, né, de WhatsApp que são enviados dia após dia, pessoas que mandam 50, 60, 70 vídeos de uma vez só de pornografia em grupos de WhatsApp, e as pessoas vão vendo aquilo ali e entrando em maior contato com aquele tipo de conteúdo. E as pessoas vão duvidando mesmo da capacidade tanto de amar como de ser amadas, porque a pessoa vai sendo usada, né, e vai se usando, seja na pornografia, seja através de uma vida sexual desregrada. Então o amor, a gente vai desacreditando, quando a pessoa vai por esse caminho, ela vai desacreditando cada vez mais do amor na sua pureza, na capacidade de amar o outro por aquilo que ele é, e a gente vai vivendo relações simplesmente de interesses. Isso afeta muito as relações. Percebam que pessoas que buscam muito a sexualidade, isso acaba afetando as suas relações de um modo geral, porque só conseguem enxergar a relação através da utilização, através do benefício que o outro pode dar. Então, mesmo amizades, eles não acreditam em amizades, porque todas as relações, seja com os familiares, com os amigos ou com o cônjuge, vão ser relações em que eu uso daquela pessoa para o meu prazer pessoal. E como eu falei, a pornografia e a masturbação são pecados mortais. Então a pessoa, neste tipo de pecado, ela sequer pode comungar, né? Então a comunhão se tornaria ali, na verdade, um sacrilégio. Em pecado mortal, de nenhum modo a gente deve comungar. E a pornografia com aquele total desrespeito ao corpo do outro, né? Tantos e tantos relatos mundo afora de pessoas que viviam, que faziam vídeos pornográficos, que são, enfim, depressivas, extremamente infelizes, pelo tipo de vida que tomaram. E, assim, conversem vocês com uma pessoa viciada, uma pessoa que vive nesse pecado de pornografia e masturbação. São pessoas fracas porque se entregam totalmente ao vício, porque é um vício, e se entregam totalmente àquilo ali, e a cabeça só pensa naquilo ali, tudo é voltado para aquilo ali, vão se tornando pessoas cada vez mais vazias, porque não conseguem, e por fracas que são, não conseguem dar seguimento àquilo que fazem, têm dificuldades no trabalho, dificuldade de concentração, não pensam nada de produtivo, não colocam a cabeça em nada produtivo. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E as pessoas estão colocando o coração delas na pornografia, né, na masturbação, na busca por esse prazer desenfreado que nenhum ser humano é capaz de atingir. Essa é um prazer subjetivo, não é o prazer da masturbação ou mesmo do sexo, que dura, como já falei, em torno de 8 segundos, né, na melhor das hipóteses, e as pessoas matam e morrem, perdem a eternidade por causa de algo que é totalmente subjetivo. E aí a pessoa tem ali atração, por exemplo, você pode ter tido atração por uma pessoa durante um tempo, não é? E depois aquela atração ter acabado, ter ido embora. Você viveu esse tipo de relação, de qualquer modo, com outra pessoa, depois aquele sexo não se tornou mais tão interessante assim. Então perceba que as pessoas vão perdendo, né, a vida, a eternidade, o crescimento espiritual, por causa de nada. Né? São as pérolas que estão sendo lançadas aos porcos. Né? E é sempre essa busca por esse prazer que não se consegue saciar. Então, pessoas frustradas, insatisfeitas, sexualmente desanimadas e irritadas. Irritadas também porque sempre precisam da obtenção de prazer. Então, na primeira das dificuldades, ela acessa a pornografia, ela vai procurar, então, a masturbação. Né? E a busca, então, por esse prazer, ela vai fazendo alterações até, digamos, a nível de sinapse mesmo, hormonais no próprio corpo, e essas alterações vão só piorando a pessoa e colocando aquela pessoa cada vez mais viciada naquilo ali, cada vez mais dependente. Não há nada pior do que não ser livre. Então, se você acha que é livre por viver pornografia, por viver por conta de masturbação, você, na verdade, você é você está totalmente atrelado àquilo ali, você não é livre, você é um preso, você é um presidiário, né, desse universo do mal. Né?
Então, trazendo dados aí, você tem em torno de 70% dos homens e 20% das mulheres entre 18 e 30 anos consomem pornografia semanalmente. Então você tem uma alíquota muito grande, mais de 50% dos homens nessa idade, né, 18 a 30 anos, como falei, 70% dos homens vão ver pornografia toda semana. Né? Entre os adolescentes menores de 18 anos, que é uma idade onde a pornografia já chegou, 90% dos garotos e 60% das garotas já usaram pornografia na internet. Então, é uma idade muito nova, né? Até 18 anos. 90% dos rapazes já viram pornografia na internet. É muito fácil acessar pornografia hoje em dia, né? 12% das crianças começam a usar pornografia regularmente abaixo dos 12 anos. Então você tem crianças com acesso a conteúdo pornográfico, né, com menos de 12 anos. 12% dessas crianças. E aí existe uma questão que muitos indivíduos, como eu falei com vocês, muita gente às vezes me procura querendo ajuda em relação a isso, querendo sair disso. Eu já atendi pessoas, homens em sua maioria, mas desesperados. E é curioso porque a própria pessoa identificou que aquilo faz mal, a própria pessoa está insatisfeita, mas ela também não consegue sair daquilo. Né? Viciada, como um dependente químico mesmo, né? E o tratamento disso, medicamente falando, ele é um pouco, assim, sabe-se pouco sobre isso. Existe uma série de casos, por exemplo, que defende o uso de paroxetina, que é o antidepressivo, para pessoas com o vício da pornografia. Então, tem que dar remédio para as pessoas para tratar a pornografia. Eu queria ter trazido para vocês os artigos em si, mas vou deixar eles abaixo. Um artigo feito, né, com o autor principal é Matheus Gola, né, Can Pornography be Addictive, né, pode a pornografia ser um vício? E esse estudo foi muito interessante porque ele estudou homens, né, homens, a pornografia e a masturbação é muito mais frequente, né, bem mais frequente no público masculino do que no público feminino. O homem, ele tem uma sexualidade mais frágil, né, e esse estudo ele estudou, né, ele trabalhou pesquisou homens viciados e homens não viciados em pornografia. E aí dividiu em dois grupos, e aí foram dando estímulos para esses homens eróticos e estímulos monetários. E faziam, durante esses estímulos que eram oferecidos para esses homens, faziam uma ressonância. E aí perceberam algo muito interessante, que a região do sistema nervoso central que era estimulada quando os estímulos eróticos eram realizados, é a mesma região que é estimulada quando as pessoas viciadas em jogos de azar e as pessoas viciadas em substâncias como álcool e drogas têm essas mesmas regiões estimuladas. Então, até no sentido, a nível de sistema nervoso central, a pornografia é um vício. Né, o que foi visto, o que foi comprovado então por este estudo. Aí abaixo eu vou deixar a referência aí para vocês poderem ver, né? E aí entra, né, naquela questão, né, é um vício. E é necessário primeiramente admitir que você é viciado. E sendo viciado, a compreensão também de que isso é deletério, que isso te faz mal. E nós vamos vendo então, ao longo da nossa conversa aí, sobre estes problemas, né, que isso causa. Então, aí existe uma questão, né, tinha um artigo, até uma meta-análise, que perguntava, né, qual é o conceito, então, de o vício em pornografia. E aí ela trazia alguns critérios ali que ajudavam a tentar elucidar, então, esse conceito. O que chama atenção nesse estudo é justamente o fato de que os homens que participaram do estudo, como os casos, como aqueles que estavam sendo estudados, foram homens que buscaram ajuda. Então, o critério diagnóstico era o homem. Ele ouviu a situação que ele estava com a pornografia, com a masturbação, e ele falou, eu preciso de ajuda, e ele procurou ajuda médica, porque ele estava viciado naquilo. Então, é interessante que a própria pessoa consegue identificar, ver que aquilo estava fazendo mal para ele, né?
E aí, essa meta-análise, ela trouxe algumas coisas, né? O contato precoce com a pornografia, o uso frequente de pornografia, grande quantidade de tempo gasto no uso da pornografia, masturbação frequente durante o uso da pornografia, foram correlacionados com tendências de dependência. Então, pessoas que, crianças, né? E aí os pais precisam sempre ficar muito atentos às crianças que, às vezes, em idade muito jovem, né? Em tenra idade, como eu falei, que é abaixo dos 12 anos, já tendo contato com este tipo de conteúdo. Então, sempre muita atenção com tablets, com celular, que às vezes tem uma criança um pouco mais velha que acaba, enfim, mandando este conteúdo, né? E até mesmo estudos, né, que com rendimentos, né, atletas que tiveram pior rendimento, atletas de alta performance com piores rendimentos, quando praticavam, então, a masturbação e a pornografia, né? Então isso atrapalhando o próprio rendimento de atletas, né? Um outro estudo, né, esse por sua vez é da China, Frontiers in Endocrinology, CUI foi esse estudo, eu não tenho o ano dele aqui, um estudo de 2021, né? Seria a tradução, né? O uso de pornografia pode levar ao vício e foi associado com índices hormonais reprodutivos reduzidos e redução da qualidade do sêmen, né? Esse estudo, por sua vez, percebeu, né, segundo ele, aí você não concorda, você lê o estudo e fala com o autor, mas eu só estou reproduzindo aqui o que está escrito, inclusive para a seleção desses artigos, simplesmente se você acha que, não tem nada a ver, existem especialistas que falam que pornografia, que masturbação não é um problema, que pornografia não é um problema, vai no PubMed ou no EuroPMC, que seja, uma base de dados médica, que você encontra artigos, coloca lá pornography, masturbation, e dá um enter, e vê os artigos que tem lá. Então, se você acha que isso não faz mal, você estuda todos aqueles artigos e comece a refutar aqueles artigos. Porque existe uma riqueza muito grande de trabalhos chamando a atenção para problemas relacionados à pornografia e relacionados à masturbação. Então, este estudo, inclusive, viu, né, níveis mais baixos de prolactina, hormônio mais baixo do FSH, o hormônio folículo estimulante, e a concentração de espermatozoides e a contagem de espermatozoides no sêmen reduzidas, devido ao uso, né, da pornografia, né? E aí o contato precoce, o uso frequente e a alta frequência de masturbação no uso da pornografia, né, podem levar a tendência de dependência e níveis anormais de hormônios reprodutivos e qualidade do sêmen. Então, segundo este artigo, não sou eu que estou dizendo, mas segundo este artigo, você pode ter uma redução no número de espermatozoides, da qualidade desses espermatozoides e até nos níveis de hormônios sexuais. Então, só aí a gente já tem alterações físicas por causa do uso da pornografia. Um outro estudo, por sua vez, feito por Brody, o ano de 2000. Eu não trouxe o ano aqui. Depois eu coloco para vocês embaixo, mas a satisfaction, sexual life, relationship and mental health is associated directly with penile-vaginal intercourse, but inversely with other sexual behavior frequencies. Esse outro estudo, ele está logo aí abaixo, vocês podem ver também, né? Para ele, a masturbação foi inversamente associada à satisfação com o sexo, vida sexual, saúde mental e relacionamentos. Ou seja, nesse estudo, quanto mais as pessoas se masturbavam, tanto mais elas se encontravam insatisfeitas em relação à sua vida, em relação à saúde mental, em relação à própria vida sexual. Né? Mostrou também, né, que a masturbação pode prejudicar a própria função sexual, né, de quem a faz, e a investigação também encontrou uma relação inversa, né, entre a realização do sexo anal e oral e alguns parâmetros de satisfação, dizendo, então, né, que seria o sexo, né, até esse o título do artigo, o sexo, o intercurso, né, pênis e vagina, que não teria, que daria, digamos assim, maior satisfação sexual em detrimento dessas outras práticas sexuais que a gente sabe, né, que sexo anal, por exemplo, é condenado pela própria igreja, né?
E a maior prática de masturbação, houve menor satisfação sexual. E uma outra coisa curiosa que a gente tinha comentado, né, a nível, logo no início da nossa conversa, é que a maior prática de masturbação foi relacionada a menos amor, né? As pessoas se sentiam menos satisfeitas, né, e capazes mesmo de amar, né? E o próprio estudo conseguiu aferir isso na fala das pessoas, né? Entrevistando as pessoas. Então, certamente, toda prática de pecado, ela na verdade, atrapalha, né, a nossa capacidade de amar. Então, como é bom a gente amar e ser amado simplesmente por aquilo que somos, sem dar nada em troca, sem ganhar nada em troca. E isso sim é amor de verdade, né? Em que a gente ama o outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode nos oferecer. E a prática de pornografia e de masturbação, certamente, acaba nos ensinando, nos levando a não amar o outro, mas querer simplesmente usar do outro. Houve um relato de caso, né, feito por Rocco Salvador e Calabro, Compulsive Masturbation and Chronic Penile Lymphedema, né, o homem que desenvolveu, era um relato de caso, foi publicado em 2010, de um homem que desenvolveu linfedema, como eu falei, uma doença de vaso linfático no pênis devido à prática de masturbação, né, um homem de 40 anos, né, com um problema de masturbação compulsiva, viciado em masturbação, teve problemas então com problemas físicos mesmo, né, de linfedema. E aí um outro estudo também muito interessante, pessoal, do ano de 2004, né, Lifetime Depression, History and Sexual Function in Women at Middle Life. É um estudo de Siranowski, vai ficar o nome embaixo aí, né? Arquivos de comportamento sexual do ano de 2004, ele mostrou que o aumento da prática de masturbação está relacionado ao aumento de depressão em mulheres. Então, quanto mais se percebia a prática de masturbação feminina, mais essas mulheres eram depressivas, né? Insatisfeitas. Então, eu sei que é um assunto polêmico, são vários artigos, eu vou colocar eles aí para baixo. Como eu falei, existem especialistas que falam que não tem nada a ver e tal, mas certamente nunca estudaram esse assunto a fundo, porque são muitos relatos de problemas de pessoas que vivem esse tipo de pecado, esse tipo de vício. E aí, como fazer para sair disso, né? Pois bem, vencer vício nunca foi fácil. Todo viciado tem certamente muitos problemas para vencer, então, essa dificuldade. E aí, né, a questão da vida ascética, né, primeiramente, peçam a ajuda de Deus. Você tem esse pecado, vive sob esse vício, peça a ajuda de Deus, porque o nosso Deus, ele pode curar, e ele é o auxílio para vencer esse tipo de dificuldade, certamente, porque isso acaba prendendo e atrapalhando a sua vida, tanto no âmbito espiritual, que eu nem estou explorando ele muito aqui, não, né, não é o nosso foco aqui, mas é um pecado mortal, e sendo um pecado mortal, ele nos afasta de Deus, então deforma, atrapalha a nossa própria relação com o Senhor. Então busquem a vida ascética, né? Busque o jejum, busque a oração, peça a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia te cure, te liberte dessa praga, desse mal. Como eu falei, são muitas pessoas em total desespero que às vezes me procuram para atendimento, para conversa, porque não conseguem sair disso de nenhum modo. Então, a vida de comunhão, a confissão, entender que é um processo e que, a não ser que Deus faça um grande milagre na sua vida, do dia para a noite não se vence isso. E às vezes a pessoa tem quedas e levanta, mas é um trabalho aí espiritual, certamente, mas um trabalho a nível de corpo mesmo, né? Porque a pessoa como a gente viu através de Jesus, a pessoa é simplesmente viciada. Então ela precisa buscar viver essas relações, as suas relações, de um modo adequado, né? E de parar com isso de querer sempre usar o outro, né? De ter do outro o benefício que quer, né? E essa busca, é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo sempre, naquela passagem, né, que diz que um homem que desejar uma mulher no seu coração já cometeu então ali o adultério. Isso é muito interessante, porque Jesus vai na raiz do problema, porque às vezes essa malícia, esse olhar, essa maldade, que justamente vão estimulando, né, nos estimulando a nível do sistema nervoso central, estimulando, né, o homem, estimulando a mulher
E aí, tendo essa malícia, fica realmente impossível de ser casto. Se você não consegue olhar para uma mulher como um ser humano com problemas, dificuldades, sofrimentos, se você não consegue olhar para um homem, né, e só enxerga nele olha para ele como um pedaço de carne, então você não consegue amá-lo, você é incapaz de amá-lo. Então é esse cuidado, esse olhar que a gente precisa buscar sempre, que certamente é muito difícil, muitas vezes é um grande desafio, mas evitar esse cultivo no nosso coração. Né? É claro que há um instinto muito natural de todo ser humano, né? Mas esse cultivo interior do pecado, do mal, da malícia, né? A busca por material pornográfico, a busca por essa castidade verdadeira que a gente precisa buscar. Né, que existem momentos de dificuldade, de tentação, mas sempre tentar controlar-se em relação a essa malícia no olhar, a essa malícia do pensamento, ao cultivo, não digo de pensamentos ruins, que isso todo mundo tem, mas cultivar, então, pensamentos ruins. Se você não corta na raiz, se você não trata desde trás esse problema, você não vai conseguir ser casto, jamais. Você não vai conseguir vencer a pornografia, a masturbação, jamais. Você vai se tornando cada vez mais frustrado sexualmente, porque aquilo para onde a sua imaginação vai, né, a sua satisfação jamais vai chegar. Porque a imaginação, ela não tem a vontade, né, eu digo nem da imaginação, mas a vontade, enquanto potência desordenada que ela pode ser, se a gente não estiver ligado a Deus, ela vai longe, 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 e a sua satisfação jamais vai alcançar. Então a busca por essa castidade verdadeira nos pensamentos, no olhar, nas atitudes, a busca por este amor mais sincero e mais verdadeiro, de não querer usar o outro, mas ajudar o outro. O próprio consumo de, às vezes, livros, que é conteúdo erótico, certamente. Né? Naquela época que saiu aí essas 50 tons de cinza, as pessoas liam aquilo, né? Tinha no carro de um amigo meu, muito tempo atrás, eu peguei o livro e abri. Né? Na primeira página era tudo extremamente erótico, falei, não tem condição de ler uma coisa dessa. Enfim, né? E a busca mesmo por essa santidade, por essa castidade no olhar, ela é fundamental. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo que vai te curar. Faça o esforço, a luta, mas é nosso Senhor Jesus Cristo que vai te livrar desse mal. Então, peça muito a Deus para te livrar disso, porque a sua vida melhora muito. Eu sempre percebi que das pessoas que eu atendia, que vinham procurando ajuda, e muitas pessoas, graças a Deus, conseguiram, depois de muito atendimento, muita oração, conseguiram se livrar disso. A vida pessoal dessas pessoas melhoravam absurdamente, melhoravam no trabalho, melhoravam na família, melhoravam nos relacionamentos, porque essa pessoa conseguia voltar para Deus no âmbito espiritual. Mas no âmbito pessoal, essa pessoa conseguia colocar a sua cabeça em algo que é verdadeiramente útil, bom, valioso, que o fazia progredir na vida, e não o regredia, e não fazia ele ou ela refém de um prazer subjetivo, momentâneo e passageiro. Então, vamos buscar, né, diferentemente daquilo que nos ensina este mundo, vamos buscar, sim, a resolução dos nossos desejos. Vamos buscar, sim, o prazer, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que é capaz de extinguir, de acabar com os nossos desejos. É Ele apenas que é capaz de acabar, de causar em nós verdadeira satisfação. Né? O dinheiro, o sexo, o poder, as riquezas, ou mesmo coisas que talvez sejam lícitas, elas serão incapazes de te causar verdadeira satisfação com o ser humano que você é e te dar esperança de tornar-se um ser humano melhor. Então, é só nosso Senhor Jesus Cristo que precisa ser, digamos, brincando aí, né, ser o nosso vício. Aquilo que nós devemos procurar todos os dias, né, desesperadamente, apaixonadamente, todos os dias da nossa vida. Rezemos então uma Ave Maria, finalizando então esse nosso vídeo, por todas as pessoas que sofrem da pornografia e da masturbação, para que o Senhor possa libertá-los desse mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.